Fala, família Um Concurseiro, tudo bom com vocês? Então, hoje vamos iniciar esse vídeo detonando a FUNESS novamente aqui com esse quadro. Vamos falar agora sobre direito penal. Quero tratar com vocês algo bem interessante. Vocês querem que eu continue trazendo videoaulas referentes a esse tema? Por que eu faço essa pergunta? Porque basicamente eu observei que lá dentro da plataforma do Que Concursos mal tem questões referentes a direito penal dessa banca. Então eu achei necessário tratar sobre esse ponto com vocês. Então, se vocês quiserem, já deixa aí abaixo, já comenta, já compartilha, pois isso vai ajudar muito o nosso canal. Vamos lá agora observar um pouco como é que a banca FUNESS, que vai ser organizadora aí tanto do concurso da PMCE, como também CBMCE e PCCE, pode trazer essas questões relacionadas ao direito penal. Então, vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha para ver como é que essa banca ela pode vir aí abordando alguns temas. Vamos agora observar um quadro bem importante dentro do direito penal, que são os princípios do direito penal. Bruno, quais são esses princípios? Galera, eu ressaltei aqui alguns. Entretanto, são os que mais caem em prova. Então, é importante sim a gente abordar esses pontos aqui para você já ir massificando. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o princípio da anterioridade da lei. O que é que diz? Dentro do direito penal, em seu artigo 1º, diz assim, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Bruno, isso está expresso qual princípio? O princípio da anterioridade. Galera, ponto importante, deixa eu só organizar aqui, princípio da anterioridade. Ponto importante, aqui vamos tratar diretamente literalidade de lei, pois uma das características dessa banca é trazer aí a literalidade da lei como pauta. Agora vamos se aprofundando no estudo. Vamos falar agora sobre o princípio da legalidade. Bruno, o que é que a lei diz sobre o princípio da legalidade? Diz assim, o princípio da legalidade determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que haja uma lei que a determine, ou seja, sem que haja uma lei que a determine. Lendo novamente para ficar mais claro, o princípio da legalidade determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo sem que haja uma lei que determine. Isso está ligado ao princípio da legalidade. Quando você ouvir falar dentro das questões lei que a determine, então lembre-se do princípio da legalidade. Então, vamos agora falar sobre o princípio da irretroatividade. Bruno, o que é que esse princípio diz? Proíbe que normas posteriores ao fato em questão causem prejuízo ao acusado. Bruno, não entendi muito bem. Escuta bem o que eu vou te dizer, observa. Decorre do princípio da anterioridade, ou seja, a lei penal não atinge fatos pretéritos, a não ser quando for beneficiar o réu, ou seja, quando for aí em benefício do agente. Ponto interessante aqui. Bruno, qual é o ponto interessante? Quando se fala em irretroatividade, lembre-se do princípio aí de beneficiar o réu. A lei ela só pode retroagir se for para beneficiar o réu. Bruno, como é que isso é abordado em questões? As questões, na grande maioria das vezes, traz uma temática onde o réu, mesmo que uma lei seja maléfica, ela vai aí ser abordada e ser pautada como uma forma de penalização. Não pode. Se for para retroagir, só pode retroagir a lei se for para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Entende? Então, tenha isso aí como nota. Agora vamos falar sobre o princípio da alteridade. Bruno, qual seria o princípio da alteridade? Diz assim, não
incriminará aquele que praticar atitude que não ofenda o bem jurídico. Por esse princípio, não é possível punir a autolesão. Galera, isso é muito cobrado em prova. Aqui vale salientar que é uma pauta geral. Eu estou trazendo uma observação em pontos interessantes que a FUNESS ela pode cobrar. Por isso que a gente vai ditando aqui nossas questões e nossas observações dentro de uma realidade que pode vir na sua prova. Então, vá anotando esses pontos. E aqui vamos trabalhar questões. Então, tudo isso já merece teu like. Comenta aí abaixo, deixa teu like, manda para um amigo. Ó, que aula massa de direito penal direcionada aí à FUNESS, que é a banca que vai realizar nosso concurso. Vamos aqui trabalhando nisso. E com isso vamos fazendo um estudo estratégico. Isso aqui é um estudo estratégico de forma objetiva e na prática. Então vamos lá. Outro princípio, ó, insignificância ou bagatela. Outro ponto interessantíssimo. Anote o que eu vou falar. Esse princípio é muito abordado em questões. Diz assim: o direito penal não deve se ocupar com fatos irrisórios ou bagatelas, ou seja, fatos pequenos, fatos irrisórios que não venham trazer um prejuízo grande. E aqui eu vou já trazer um exemplo. Diz assim, ó, requisitos objetivos para configurar o princípio da insignificância são Mari. Bruno, o que danado é Mari? Mari é uma menina? Ó, Mari pode até ser uma menina, mas nesse contexto aqui é um mnemônico que eu quero passar para você. Agora, antes de contextualizar dentro desse mnemônico, eu vou te falar quais são os aspectos de exemplo relacionado a isso. Galera, os exemplos são basicamente esses. Podemos dizer que um morador de rua invade um hiper supermercado, esses atacadões aí que existem nas grandes metrópoles, e furte ali um leite, uma lata de leite. Galera, concorda comigo que esse exemplo é um exemplo de furto insignificante? Lembre-se, quando falar em requisitos, você tem que ter em mente sempre algo irrisórios ou bagatelas. Requisitos para se haver o princípio da insignificância e bagatela. Isso está ligado a pequenos atos relacionados a essa temática, de não trazer um prejuízo efetivo ao bem jurídico. Continuando a explicação, vamos entender agora o que é Mari. Então, Bruno, o que é Mari? Galera, vou passando aqui os bizus para você entender, ó. M-A-R-I. Bruno, não entendi. Vou te passar agora a nomenclatura. Vem comigo, ó. Mínima, ausência, reduzíssimo, inexpressividade. Então lembre-se, todas essas palavras estão começando com uma letra que, quando elas se juntam, dá o bizu chamado Mari. Então lembre-se disso. As iniciais, elas vão fazer essa nomenclatura. Agora vamos ver de forma objetiva cada uma das letras. O M diz mínima ofensividade da conduta do agente. O A diz ausência de periculosidade social da ação. É basicamente o exemplo que eu passei para vocês. Bruno, por que não há uma ausência de periculosidade no exemplo que tu falou? Galera, vê bem. É um hipermercado. O rapaz vai lá furtar uma lata de leite. Então não há periculosidade nessa ação. E quando se lê abaixo, diz assim: reduzíssimo grau de reprovabilidade da conduta. Ele não estava ali praticando um crime hediondo, não. Era apenas um furto para dar de comer a um filho que estava necessitado. Claro, não justifica realizar um ato errôneo, mas nesse momento aqui a gente vamos em um dos princípios do direito penal. Então tenha isso aí como nota. E o último ponto é inexpressividade da lesão jurídica provocada. O que é que eu devo anotar aqui desses bizus, Bruno? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui merece sim ir para o teu resumo, porque é isso aqui que vai fazer pontos importantes
na tua revisão. Então volta aqui para mim, para a gente conversar. Um ponto interessante nisso tudo é que aqui eu tô te passando os bizus direto e simples. Aqui a gente não tem enrolação, estamos trabalhando diretamente na literalidade da lei. Tô trazendo alguns bizus por fora, porque faz parte. Uma boa aula tem que ter observações. Mas o básico para essa banca dá certo. O básico dá certo. E se você vem acompanhando, vai vir redação. Então você tem que se preparar para isso aqui e você também tem que se preparar para uma redação. Por isso que eu digo, se você quer estudar com efetividade, observando os principais pontos dessa forma aqui, como eu estou te passando na prática, e você quer um estudo dirigido, vou te apresentar a metodologia da aprovação, que é basicamente a metodologia do Elmo Concurseiro. O que eu fiz, o que eu abordei na minha vida para poder conseguir a minha aprovação na PM de Pernambuco. Então vou deixar esse recado aqui para você e depois disso vamos continuar nossa aula, onde eu vou trazer uma explicação de um aluno aqui da nossa mentoria do Elmo Concurseiro e você vai entender como é nossa didática. Então, galera, aqui é nossa mentoria destinada a uma aluna que vai prestar o concurso da Polícia Penal da Paraíba. E aqui a gente organizou todo o cronograma de estudo dela da semana e aqui abaixo a gente trouxe todo o plano de estudo com dicas referente à banca, que já sabemos que a banca que vai realizar o concurso da Polícia Penal da Paraíba é a IDECAM, e todo o estudo dela é dirigido a essa banca. Então aqui está em cima do que ela nos passou pela nossa videochamada e a gente está batendo nos pontos que ela precisa melhorar. Então todo o nosso estudo é um estudo dirigido que vai fazer com que o aluno tenha conhecimento em todos os pontos que a banca cobra para a gente conseguir extrair aí melhor resultado em sua aprovação. Então é assim que funciona a metodologia do Elmo Concurseiro e te espero aqui. Para mais informações, se liga aí na descrição do vídeo, pois tem todo o caminho para você marcar uma reunião com a gente. E antes que eu me esqueça, aí abaixo tem nosso link para você baixar o e-book de revisão estratégica. Nosso canal aqui também traz e-book gratuito. Nesse e-book você vai conseguir potencializar suas revisões com dicas importantes para você estar aí observando e aplicando no teu estudo. Agora vem comigo, vamos continuar. Continuando aqui, vamos descer agora para observar nossa primeira questão. Essa questão ela diz assim, o princípio da anterioridade penal previsto no artigo 1º do Código Penal estabelece que, vamos lá, quando se trata de princípio da anterioridade, já traz aqui o que está previsto no artigo 1. Então, basicamente, literalidade da lei. Não é da banca, mas é perfil FUNES. Então, vamos detonar. O bizu aqui é detonar. A alternativa A. A lei penal pode retroagir para prejudicar o réu. E aí? Você é aluno do Elmo Concurseiro. A lei só retroage para beneficiar, não prejudicar. A alternativa A é errada. Então, vamos para cima. A B diz assim, nenhum fato pode ser considerado crime sem que haja uma lei anterior que o defina. Assim como nenhuma pena pode ser aplicada sem a prévia previsão legal. E aí, é nosso gabarito? Deixa essa questão aí, deixa essa observaçãozinha aí caladinha, paradinha. Vamos para a próxima. A C diz assim, a lei penal pode ser aplicada de forma retroativa. Até aí tudo bem. Ainda que mais gravosa. Errado. Como eu falei na alternativa A, só retroage para beneficiar o réu. Agora diz assim, continuando. Caso o interesse público assim justifique. Não, galera, isso não existe. Está indo contra aquele princípio que eu falei para vocês. A D diz assim, o costume jurídico pode ser utilizado para criar novos tipos penais, na ausência da previsão legal específica. Não. Se há uma previsão legal específica, tem que ser seguido o que está na Constituição Federal. Nesse ponto aqui, diz, observe bem o enunciado, de acordo com o artigo 1 do Código Penal, então está errado também. Trazendo aí como nosso gabarito a alternativa B. Nenhum fato pode ser
considerado crime, sem que exista uma lei anterior que o defina, assim como nenhuma pena pode ser aplicada sem previsão legal. Princípio da anterioridade, está tudo relacionado aí à legalidade e à anterioridade dentro do direito penal. Questão respondida em cima daquilo que foi passado lá em cima para facilitar o teu entendimento. Vamos continuando. Vamos falar agora da aplicação penal em si. Aqui vamos pegar de onde? Dentro da literalidade da lei. Não tem estudo diferente com o amo concurseiro, pois eu conheço a tua banca, eu sei que se vir questões vai vir desse estilo e a gente vai trabalhar aqui questões perfil dela. FUNESE vai ser destruída pelos alunos do Elmo concurseiro. Então você que é meu aluno, vamos embora para cima que vai dar tudo certo. Ó, lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então tenha isso aí como nota. Ó, outro ponto importante aqui, ó. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorece o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória do trânsito em julgado. Então lembre-se, ó, mesmo com o trânsito em julgado, a lei ela pode retroagir. Então lembre-se disso. As questões traz como, Bruno, que mesmo após o trânsito em julgado, a lei não pode retroagir, ou com o trânsito em julgado, a lei não pode retroagir. Está errado. Mesmo com o trânsito em julgado, a lei pode retroagir para quê? Isso mesmo, beneficiar o réu. Então, tenha isso aí como nota. Tudo dentro da literalidade da lei, explicando para você, vá anotando, vá resumindo tudo, pois dentro da nossa plataforma de direito esquematizado, minhas aulas são assim, direto ao ponto, não tem enrolação. E lá que a gente trata mais com objetividade ainda, resumos, material didático. Então, se você quer conhecer, nossa plataforma também está inclusa na nossa mentoria do Elmo Concurseiro, método da aprovação. Vamos embora, siga aqui acima, ó, nosso Instagram, te espero lá, qualquer dúvida estarei lá para estar tirando. Vamos lá. Lei excepcional ou temporária. Bruno, o que é que diz isso dentro do Código Penal? Vou te passar agora o bizu. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplicam-se, bizu do amo concurseiro, viu? Aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, bizu, lembra daquela parte de retroagir para beneficiar o réu? Aqui é diferente. Lembre-se bem. Se está ali em vigor uma lei excepcional ou lei temporária, lembre-se que quando essas leis estão em vigor e alguém pratica o fato na vigência daquela lei, não é aplicado aqui uma lei mais benéfica, não. Aqui vai esquecer essa questão de retroagir para beneficiar, pois aqui diz que aplica-se ao fato a penalidade do fato enquanto aquela lei estava em vigor. Bruno, eu não entendi. Vou dar um exemplo, meu amigo. Vamos falar agora sobre lei temporária. Um exemplo de lei temporária é a lei da Copa. Quando aconteceu a Copa aqui no Brasil, existiu algumas leis que estavam vigentes durante o processo de Copa do Mundo no nosso país. Então, aqui são leis temporárias. E se alguém praticou um fato nesse momento, por mais que tenha passado a Copa do Mundo, vai ser aplicada a penalidade daquele tempo. Então, se posteriormente a isso apareceu uma lei que trazia que a penalidade que foi praticada naquele tempo estava com uma pena mais benéfica, mas não vai ser aplicada a lei mais benéfica, vai ser aplicado a lei do tempo que foi exercido aí o ato criminoso. Por que, Bruno? Porque na lei temporária ou lei excepcional vai ser aplicada a penalidade que estava em vigor no momento que essa lei estava aí em parâmetro na nacionalidade, ou seja, estava em sua atividade. Vamos dar um exemplo agora de lei excepcional. Tivemos a pandemia.
Então foi ali decretada diversas leis. E essas leis eram leis excepcionais. Por quê? Porque estava sendo aplicada em um momento excepcional que o país, o mundo estava passando. E nesse ponto também será aplicado a pena daquele determinado período. Então anote isso. Lei temporária e lei excepcional será aplicado a lei quando estiver em vigor aquela vigência ali. Se foi 15 anos de reclusão, um exemplo hipotético, né? Será aplicado os 15 anos de reclusão. Então, tenha isso aí como nota. Vamos continuando agora. Tempo do crime. Tempo do crime é a teoria de quê? Da atividade. Lembre-se disso. Tempo do crime, anota. Tempo do crime, teoria da atividade. Teoria da ubiquidade. Tempo e lugar do crime. Bruno, não tô entendendo nada. Eu vou te explicar. Vamos com calma. Eu tô adiantando os bizus, mas isso aqui vai ser trabalhado dentro das questões. Então vamos para cima detonar a FUNESC. Vamos lá. Artigo 4º. Considere-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Opa, ó. Tempo do crime, atividade, galera. Atividade. Vamos para cima. Ainda que outro seja o momento do resultado. Então, lembre-se, tempo do crime está ligado à atividade. E o bizu aqui é luta e eu vou passar esse bizu para vocês nas questões. Ó, lugar do crime. Lugar do crime diz assim, ó. Considera-se praticado o crime em que ocorreu a ação ou omissão. Lembre-se, lugar do crime é a mistura tanto da teoria do resultado como a teoria da atividade. Não entendi nada. Calma, vamos para as questões. Lá eu vou estar te mostrando na prática. No todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então aqui, basicamente, junto os dois conceitos. Agora vamos falar sobre a teoria da territorialidade. O que seria essa teoria da territorialidade? Diz assim o artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Galera, esse artigo traz basicamente o princípio da territorialidade, que está atrelado à aplicação da lei brasileira sem prejuízo de convenções e tratados e regras de direito internacional, se o crime ele for cometido no território nacional. Então, crime cometido no território nacional, teoria da territorialidade. Isso não tem muito segredo. Quando é cobrado em prova, é cobrado basicamente o texto da lei e não vai ter segredo para você. Está bem objetivo e direto aqui. Lembrando, segue aqui nosso Instagram, deixa teu like e compartilha com um amigo, porque nosso objetivo aqui é ajudar você. Vamos para mais uma questão. Agora eu vou te passar aqueles bizus que eu falei lá em cima. Então fica atento. O enunciado da questão diz assim, ó. Sobre os artigos 3, 4 e 6 do Código Penal, assinale a alternativa falsa. Opa, quando se fala em falsa, ela está pedindo a incorreta. Detalhe importante, quando a gente olha esse estilo de questão, é basicamente o que a FUNESC cobra. Ela não coloca lá pedindo a incorreta, ela sempre vem pedindo a falsa. Então, se atentem nisso, ó, pedindo a falsa. Então, quando ela pede a falsa, é a incorreta. Vamos lá, analisar cada uma das alternativas. A diz assim, ó. A lei excepcional ou lei temporária, mesmo após perder sua vigência, ainda se aplica aos fatos praticados durante sua vigência. Galera, isso aqui está corretíssimo. Passei isso para vocês em aula. Então, mesmo sendo aí perdido a sua vigência, quando é na pauta de lei excepcional e lei temporária, é aplicado sim aí a sua penalidade. Agora vamos observar a B. A B diz assim, ó. O tempo do crime, segundo o Código Penal, é determinado pelo momento do resultado. Opa, não. Aqui está errado.
O tempo do crime é determinado pela teoria da atividade. Agora eu vou te passar o bizu. Galera, o bizu é luta. Bruno, por que luta? Vê bem, ó. O L vem de lugar. O U vem de ubiquidade. O T vem de tempo. E o A vem de atividade. Beleza, agora eu vou te explicar isso aqui na prática. Quando se fala em resultado, o momento do resultado, temos que entender que está ligado a o lugar e a teoria da atividade, ou seja, está ligado aos dois. Resultado é o conjunto de fatores desses dois momentos. Só que se a gente continuar lendo a B, diz assim, ó, independente de quando ocorreu a ação ou omissão. Lembre-se, a teoria da ubiquidade, até bizu, viu? É a junção tanto do momento da atividade como o momento do resultado, do lugar do crime. Então, lembre-se, ó, aqui também está bem explícito isso. Lugar do crime, teoria da ubiquidade, pois é tanto o momento da ação como o momento do resultado, é a junção dos dois. Tempo do crime, Bruno, teoria da atividade. Por que atividade, Bruno? Porque é quando iniciou tanto a ação e a omissão do ato. Então lembre desses fatores. Nosso gabarito, a alternativa B. Agora vamos observar a C e a D. A C diz assim: o crime será considerado praticado no lugar onde ocorreu ação ou omissão. Beleza, aqui está perfeito. Ó, ação ou omissão, no todo ou em partes. Bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Bruno, qual teoria é essa, galera? Essa daqui está explícito, ó. Teoria da ubiquidade. Por quê? Porque a teoria da ubiquidade é a junção da atividade e do resultado. A atividade está aqui, ó, onde ocorreu a ação ou omissão, atividade, onde se produziu o resultado. Então aqui está o lugar, o Lzinho aqui de lugar, ó. Então é a teoria dos dois. Lembre-se disso, aqui está bem explícito, dentro da literalidade da lei. Agora a D diz assim: a legislação penal brasileira adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime. Beleza, teoria da atividade para definir o tempo do crime. Aí embaixo diz assim: considerando o momento da ação ou omissão. Basicamente isso que eu trouxe para vocês agora na explicação. Tanto a C como a D estão corretíssimas. Porém, a B é nossa alternativa falsa, que é a incorreta. Então, tem essas observações. Guarde esse ponto aqui, ó, dessa explicação das teorias, que isso vai fazer uma diferença enorme. Através dessa explicação aqui, já dá para a gente matar diversas questões. Agora vamos falar sobre a teoria do crime. Bruno, o que seria a teoria do crime? Opa, calma, vamos por parte. Aqui vamos observando, vamos explorando alguns conceitos, mas eu não quero passar tudo de uma vez. Vamos observando cada ponto, pois assim dá para a gente explorar melhor aí esses assuntos. Por isso que eu digo, quer uma aula mais completa, quer aula sobre crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, comenta aí abaixo, galera. As aulas serão gratuitas. Vocês vão dizer o tema dentro do direito penal, que é que eu vou abordar direito penal. Outra vez eu trago algumas aulas de direito administrativo, mas isso depende de vocês. Vai colocando aí abaixo o que é que acha da aula. A aula totalmente gratuita. Tem nosso e-book aí abaixo também para você baixar sobre revisão estratégica. O link está na descrição, totalmente grátis também. Então aqui a gente quer te ajudar. Claro, se você quer ajudar o Elmo Concurseiro, se você quer um estudo personalizado, tem nossa mentoria. O recado foi dado lá no início do vídeo. Então, se quiser um cronograma personalizado, fala com a gente. O link também está aí embaixo.
na descrição para você estar entrando em contato, ou pode entrar em contato aqui também no nosso canal do Elmo Concurseiro, que é lá no Instagram. Então, continuando, vamos falar agora sobre a teoria do crime. Introdução. Isso é uma parte introdutória, conceitos básicos. Disse crime. Crime é quando ele é tanto na sua forma consumada como na sua forma tentada. Vamos falar sobre esse elemento. O crime consumado e o crime tentado, ele tem uns conceitos dentro do direito penal. O crime consumado diz assim, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, aqui é o crime consumado em si. Já o crime tentado diz assim, o Código Penal, quando inicia a execução, mas não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Então, isso aqui já é o crime tentado. O crime tentado é a circunstância alheia à vontade do agente. Lembre-se disso. E o crime consumado, o bizu, é porque nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Agora vamos observar essa parte aqui da pena da forma tentada. Diz assim, parágrafo único. Salvo em contrário, disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Diminuída de 1 a 2 terços. Escreve que isso ajuda a fixar. Relembrando, o parágrafo único diz assim, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, porém tem uma diminuição, diminuída de 1 a 2 terços. Passado isso, vamos continuar nossa aula. Diz assim essa próxima questão, vamos detonar esse perfil aí dessa banca, vamos para cima dela que não tem para ela, tem para os alunos aqui do Elmo Concurseiro. Se inscreve no canal que vem muitas aulas como essa. Diz assim, de acordo com o artigo 14º do Código Penal, assinale a alternativa correta, que já pede a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. No crime tentado, o agente só será punido se desistir voluntariamente da execução do delito. Galera, não é só se desistir voluntariamente, não. Mesmo se ele venha decidir por circunstância alheia, ele também será punido. Então está errado nossa alternativa. Lembre-se dos detalhes. A B diz assim, o crime consumado ocorre quando a execução do delito é iniciada, mas a consumação não se ocorre por circunstância alheia à vontade do agente. Galera, essa definição é do crime tentado. Então é isso que a banca vai querer fazer com você. Tentar misturar os conceitos. Também não é nosso gabarito. A alternativa C diz assim, vamos lá. No crime tentado, a pena será igual à do crime consumado, pois a intenção do agente era a mesma. E aí, eu acabei de te passar no parágrafo único que há uma diminuição de pena de 1 terço quando o crime for aí tentado, mas não se consuma. Então tenha isso aí como nota. Não é que seja igual à pena do crime consumado, não. Então está errado também. Agora, a alternativa D diz assim, o crime será considerado tentado quando o agente inicia a execução, mas não consegue consumá-lo por fatores que independem da sua vontade. Lembre-se disso, no crime tentado, o crime será considerado tentado quando o agente inicia a execução, mas não consegue consumá-lo. Beleza. Foi tentado, ele não conseguiu consumar por circunstância alheia, por fatores independentemente da sua vontade. Então foi circunstância alheia. E aqui a questão ela pediu isso de forma um pouco mais aprofundada, mas você tem que estar também preparado para esse tipo de situação. Então, nosso gabarito aqui, alternativa D. Questão respondida de forma simples, tranquila, vai observando os principais pontos. Lembrando, as questões,
perfil FUNESS. Vamos embora destruir essa banca, porque a gente tem muito a te passar ainda. Continuando, vamos falar agora sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Está dentro aí da teoria do crime. O que é que o direito penal diz desses dois pontos? Vamos lá, artigo 15 diz assim, ó: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir a execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, lembre-se, ó, desistência voluntária tem aqui, agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Ele vai responder o que, Bruno? Responde só pelos atos praticados. Agora, quando se fala em arrependimento posterior, tem uma observação, ó, vê bem. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, o que é que eu quero que você guarde? É que no arrependimento posterior não pode haver nem violência nem grave ameaça. Já dentro da desistência voluntária pode haver, mas dentro do arrependimento posterior não pode. Por quê? Porque exatamente são conceitos diferentes. Então, o que é que as bancas fazem? É misturar, é dizer que na desistência voluntária, o arrependimento ele não pode ter essa questão da violência. Mas lembre-se, o que diz que é sem violência é isso aqui, ó. Ó, deixa eu só botar em vermelho aqui. Ó, é isso aqui, é o arrependimento posterior, que deixa bem explícito, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Continuando a leitura, reparado o dano ou reconstituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, passado isso, vamos agora continuar nossa aula. Vamos observar mais uma questão que vai falar sobre desistência voluntária e o arrependimento eficaz. O enunciado diz assim: sobre a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, conforme previsto no Código Penal, assinale a alternativa correta. Lembrando, questão perfil FUNESS. Vamos lá. A alternativa A: na desistência voluntária, o agente impede a produção do resultado, respondendo apenas pelos atos já praticados. E aí, está correto ou está errado? Vamos deixar aí, tranquila, para a gente observar as próximas alternativas. A B diz assim, ó: o arrependimento eficaz ocorre quando o agente, após a consumação do crime, demonstra remorso e colabora com as investigações para reduzir sua pena. Galera, está errado. Quando há um arrependimento eficaz, é quando o agente ele desiste de prosseguir na sua execução e ele torna aquilo ali um ato inválido, trazendo um benefício, podemos dizer que benefício, mas trazendo uma eficácia para que o ato não seja praticado de forma autocrática, ou seja, finalizada. Bruno, traz um exemplo, vamos lá. Tício e Mável. Tício quer matar Mável, então ele atira contra Mável, atingindo Mável. Só que ele se arrepende na hora do fato, vai lá, pega a Mável e leva até um hospital. Então houve aqui um arrependimento eficaz. Mas olha o que o enunciado diz: ocorre quando o agente, após a consumação, demonstra remorso? Não é que ele vai demonstrar um remorso após a consumação e isso vai aqui, ó, com as investigações reduzir a pena. É que na hora do ato, ele vai fazer com que o ato seja invalidado, ou seja atribuído ali a uma informação de atitudes da sua parte para que aquilo não seja concretizado, para que sua ação não seja concretizada, pois ele levou aí o seu sujeito passivo do crime até um hospital. Então, isso torna aí um arrependimento eficaz. Trazendo agora a alternativa C, ela vai dizer assim, ó: o arrependimento posterior aplica-se a qualquer crime, desde que haja a reparação do dano antes da sentença condenatória. Galera, não é qualquer crime.
é a crime que não tenha nem violência nem grave ameaça. Eu comentei sobre isso com vocês aí acima. Então, tem isso aí como nota. A D diz assim: a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são causa de extinção de punibilidade. Não. Existe sim uma punibilidade. Essa punibilidade vai ser aplicada conforme os atos praticados no momento da desistência e do arrependimento. Então, tenha isso aí como nota. Realmente, nosso gabarito, alternativa A. Vamos detonar essa banca. Espero que você esteja aí se atentando a essas observações que está sendo passado em aula. Vai deixando o teu like, vai comentando e vamos para cima. Vamos continuar aí nossa aula. Vamos falar agora sobre o crime doloso e o crime culposo. O que é que o artigo 18 do Código Penal diz? Diz assim, ó, disse o crime doloso quando? Vamos lá observar o conceito. Ó, crime doloso. Doloso quando o agente quis o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Então, lembre-se, dolo, existe também o dolo direto e o dolo eventual. Bruno, o que é dolo direto e dolo eventual? Vou trazer uma explicação para você. Vamos falar sobre dolo direto. Anote esses pontos. O dolo direto, ele retrata a um atirador profissional. Então, um atirador profissional está aqui apontando seu rifle e quer atingir determinada pessoa. Então, observe, é um dolo direto. Ele quer atingir a pessoa, ele quer que o resultado aconteça e ele é um profissional, então ele vai fazer com que isso aconteça. No dolo eventual, a pessoa não assume o risco de cometer o fato de forma direta. Existe uma circunstância. Bruno, explica. Vamos lá. Se o cara tá dirigindo embriagado, ele não quer matar ninguém, mas ele tá dirigindo embriagado. Ele tá aqui dirigindo seu veículo, pô, atropela alguém e mata. Ele não quis o resultado propriamente dito, mas ele assumiu o risco de produzir esse resultado, pois estava aí dirigindo embriagado. Então, aqui está um exemplo de dolo eventual e o exemplo do atirador que estava ali querendo o dolo efetivamente é um exemplo de dolo direto. Anota essas observações, pois isso vai te auxiliar na hora da resolução das questões. Quando se fala em crime culposo, lembre-se, crime culposo, quando o agente deu a causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Isso aqui é o que faz matar diversas questões. Vamos embora para as questões que você vai observar isso na prática. Aqui abaixo, ó, já tem uma questão para a gente poder resolver. Diz assim: com base no artigo 18 do Código Penal, assinala a alternativa falsa. Mais uma vez, está pedindo a incorreta. Então, tenha isso aí como nota. Vamos lá. A alternativa A diz assim, ó. O crime é considerado doloso quando o agente age com intenção de produzir o resultado ou assume o risco de que ele ocorra. Galera, está certíssimo. O dolo, ele vem da vontade de produzir o ato. E aqui, ó, a questão que é a falsa, ou seja, a incorreta. Então, a alternativa A está correta. No crime culposo, alternativa B, beleza? Então, vê bem. No crime culposo, o agente pratica a conduta com consciência e vontade, buscando diretamente a consumação do delito. Aqui está errado, pois, como eu falei anteriormente, o crime doloso que ele busca o resultado que ele age com consciência. O crime culposo, o agente ele age em imprudência, negligência e imperícia. Então, aqui está nosso gabarito, que é a alternativa falsa, que é exatamente a incorreta. A C diz assim: a culpa pode decorrer de imprudência, negligência ou imperícia, caracterizando o crime culposo. Basicamente, que eu passei para vocês agora, nesse exato momento. A D diz assim, ó: o dolo pode ser direto,
quando o agente quer diretamente o resultado, ou eventual, olha aí os conceitos que eu passei, quando assume o risco de produzir. Então, ó, vê bem, quando o atirador quer matar alguém e está ali com seu rifle, é o dolo direto, pois ele quer o resultado. Quando uma pessoa se embriaga e assume o risco de estar ali embriagado e pode causar um mal a terceiro e acaba matando alguém, é o dolo eventual, pois assumiu o risco de, ó, produzi-lo. Então tenha isso aí como nota. A alternativa C está correto e a alternativa D também. Então, nosso gabarito aí é a alternativa B. Se você acha que nossa aula acabou, você está muito enganado. Vamos falar agora sobre os elementos da ilicitude no direito penal. Trarei aqui alguns pontos fundamentais que são cobrados muito em prova de concurso público e eu tenho certeza que a FUNESP vai explorar esse conteúdo aqui. Diz assim, ó. Um fato será considerado ilícito se preencher os seguintes requisitos. Quais requisitos? Tipicidade. O comportamento deve estar descrito como crime na lei penal. Então, quando está descrito como crime na lei penal, é um fato típico, ou seja, está dentro do elemento da tipicidade. Aqui, nesse segundo momento, fala da ausência de causas de excludente de ilicitude. Então, se é um fato típico, não tem ausência de excludente de ilicitude. Continuando, diz assim, se houver uma justificativa legal para a conduta com a legítima defesa, o estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever legal, a ilicitude será afastada. Então, nesse segundo momento, já percebemos que existem os elementos que afastam a ilicitude, ou seja, os excludentes. E eu vou falar com você sobre os excludentes nesse segundo momento aqui. Detalhe importante, anote isso, pois isso despenca em prova. Volta aqui para mim. Se tem uma coisa que as bancas gostam de explorar dentro do tópico tipicidade no direito penal, é os excludentes de ilicitude. E é por isso que eu estou te passando esse ponto aqui. Eu, particularmente, aposto muito em uma questão relacionada a essa temática. Por quê? Porque, basicamente, todo o conceito analítico de crime tem o fato típico, tem os elementos do crime, que é o crime tanto ele na sua forma tentada como na sua forma dolosa. Tem o que é aí o sinônimo de crime doloso e crime culposo, e também tem seus excludentes. Então isso aqui é uma grande aposta para sua prova. Outro detalhe importante, o artigo 23, ele traz isso de forma explícita. Não há crime quando o agente pratica o fato sobre o estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Anote isso, pois isso cai muito em questões. E eu tô te provando isso aqui agora. Vê bem, são, deixa eu só organizar aqui, vamos lá. São excludentes de ilicitude. Lembre-se, isso que eu passei acima. Isso aqui é basicamente o perfil da FUNESP. O que é o perfil da FUNESP? Objetividade. Então vamos ver agora. O enunciado diz: são excludentes de ilicitude. Vamos avaliar as alternativas. Alternativa A, coerção irresistível. Eu comentei sobre isso lá em cima. Não. Então já deixa nossa alternativa A errada. Aí, continuando, diz assim: aborto terapêutico também não é. A B diz assim, obediência e hierarquia não é, pois esse elemento está dentro do excludente de culpabilidade. Bruno, tu não falou sobre isso. Não falei, galera, mas eu quero que você comente aí abaixo. Se você quiser outra aula sobre direito penal, outros pontos relevantes, deixa teu comentário, eu vou fazer a aula, mas quero que você participe, interaja comigo, comenta e curte, pois isso vai ajudar muito.
se inscreve no canal. Dessa forma você faz com que a gente se mantenha firme aqui, alcançando novas pessoas. A C diz assim, ó: estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Opa, aqui está perfeito. Nosso gabarito. Isso sim são os excludentes de ilicitude. Esses dois está previsto lá acima, dentro do direito penal, dentro aí dos seus excludentes relacionados à tipicidade. E novamente, quando se fala em obediência e hierarquia, excludente de culpabilidade. Galera, questão resolvida de forma bem objetiva para a gente estar aí analisando esses principais pontos. Vamos agora continuar aqui nosso estudo, pois estamos na luta, não paramos de estudar ainda. Vamos para cima, vamos detonar a FUNESS, pois nosso objetivo aqui é esse. Bruno, vamos falar sobre o que agora? Estado de necessidade, legítima defesa. Então, vamos lá. Bruno, o que seria estado de necessidade? Bizu, viu? Bizu, vamos lá. Ó, está previsto no artigo 24 que diz assim: considera-se estado de necessidade quando pratica o fato para salvar de perigo atual. Lembre-se, estado de necessidade, perigo. Deixa eu só organizar aqui. Perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias bizu não era razoável exigisse. Muitas das vezes as questões traz na literalidade da lei era razoável existisse. Então, lembre-se disso. Não era razoável exigisse. Então, tenha isso aí como nota. Quando se falar em estado de necessidade, lembre-se de que? Perigo atual. Agora vamos falar, ó, outro ponto interessante aqui. Diz assim aqui abaixo, ó: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, vamos lá, observando os outros pontos. Embora seja razoável exigisse o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida 1 a 2/3. Detalhe importante, falando sobre penalidade, vale muito a pena você anotar. Então, voltando nessa teoria de aula, eu trago aqui a literalidade da lei. Por quê? Porque a FUNESS, que é a nossa banca, ela gosta de cobrar isso aqui. Então, nada melhor do que passar a literalidade de lei. E vamos para cima, que agora vamos falar sobre a legítima defesa. Aqui tem um bizu bem interessante, viu? Vou compartilhar com vocês. Ó, entende-se legítima defesa quem usando moderadamente. Ó, moderadamente está onde? Dentro do conceito de legítima defesa. Aqui em cima, dentro desse conceito aqui, falamos de moderadamente? Não. E tem outro bizu, viu? Por quê? Porque as questões, elas tentam dizer que o estado de necessidade e a legítima defesa têm os mesmos objetivos. Não, melhor dizendo, eles tentam mudar o conceito. Diz que legítima defesa traz aí o conceito da literalidade da lei sobre estado de necessidade. Estado de necessidade traz o conceito da literalidade da lei de legítima defesa. Ou seja, eles mudam. Então, é isso que eu quero tratar com vocês. Ó, legítima defesa usando-se moderadamente dos meios necessários. Ó, dos meios necessários. Repelir injusta agressão. Outro detalhe, ó. Aqui é atual ou iminente. Anote isso, galera, ó. Legítima defesa usa moderadamente dos meios necessários. Aqui em perigo atual ou iminente. Quando a gente vai para estado de necessidade, ó, já tinha até marcado, mas vou trazer novamente, ó. É só atual. Então, esses pontos fazem com que a gente consiga distinguir aí. Há direito próprio ou de outrem, ou seja, direito seu ou de outrem. Então, entende-se que a legítima defesa pode ser tanto sua como de um terceiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo único. Diz assim, ó: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele
a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então tem aí isso aí como nota. Legítima defesa pode sim ser utilizada para terceiros. Vamos lá. Falando agora sobre o excesso punível, parágrafo único. Isso é importante, viu, galera? Ó, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso de dolo ou culpa. Então, responde sim, dentro do estado de necessidade da legítima defesa, pelo excesso de dolo e de culpa. Então, se atentem a esses detalhes. Continuando aqui abaixo, vamos para a nossa última questão da aula, para a gente fechar com chave de ouro. Diz assim, ó, perfil FUNES. Então, o enunciado diz assim: analise as opções e marca a alternativa correta no que diz respeito às causas de excludente de ilicitude, conforme o artigo 23, 24 e 25 do Código Penal Brasileiro. Vamos às alternativas. Alternativa A diz assim: legítima defesa, dar-se usando abundantemente, moderadamente. Então já deixa a nossa alternativa errada. Lembre-se, os conceitos básicos que eu passei lá em cima caem nas questões. Então é por isso que a gente tem um diferencial. Bruno, qual é o teu diferencial? São dois. Primeiro, e com objetividade. Aqui a gente está indo no que as questões pedem. E detalhe, o segundo ponto é o mais importante, que eu estou trazendo a teoria, mas questões. Aqui você não sai vazio. Se você está com o seu lápis na mão e caneta aí, caderno, você vai anotar bizus. E isso que faz um diferencial. Então, curte, comenta, compartilha para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E vamos para cima. Vamos lá. A B diz assim, ó: pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo. E aí, pode alegar estado de necessidade? Errado, galera. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo. Eu comentei sobre isso com vocês. A C diz assim, ó: o agente, em qualquer das hipóteses, não responderá pelo excesso de dolo ou culpa. E aí, eu falei sobre isso. Responderá sim. Quando diz não responderá, está errada a alternativa. Agora, vamos observar. Aí diz assim: entende-se legítima defesa quem usa moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. E aí, está correto ou está errado? Vamos deixar ela aí paradinha, vamos avaliar a próxima. A gente vai em busca de erros. O bizu de resolver questões é buscar erros. Se a gente está buscando erros, a gente vai detonar a questão. Vamos lá, a D, ó. Observados os requisitos, considerando também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele injusta agressão ou risco de agressão a criminoso durante a prática de crime. Galera, aqui basicamente está perguntando se é considerado legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão a agente criminoso. E aí? É agente criminoso? Você tá com um concurseiro. Aqui é bizu em cima de bizu. Eu te falei que não é agente criminoso, em si é a vítima. Então a alternativa está nos induzindo ao erro. Tá dizendo que repele injusta agressão a criminoso. Não é criminoso. É uma injusta agressão repelida a criminoso, não diretamente, mas é repelida para tornar aí a vítima como legítima nesse momento. Porque, vê bem, olha o que o enunciado diz: observados os requisitos, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão a agente criminoso. Não, é risco de agressão à vítima, ou seja, ele tira o agente criminoso, não é ao agente criminoso. Lembre-se desse detalhe. Então, nosso gabarito aí, a alternativa é onde diz que entende-se legítima defesa quando se usa moderadamente. Falei sobre isso também.
dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente. Lembre-se, legítima defesa atual ou iminente, quando é estado de necessidade é só atual, a direito seu ou de outrem. Finalizamos aqui nosso conteúdo. Então volta para mim aqui para a gente poder finalizar nosso vídeo. Galera, passado aí todos os bizus, espero que você tenha gostado. Se você precisa de ajuda para montar um cronograma especializado, para ter acesso a uma plataforma com essas aulas, com mais bizus, para ter aí acesso ao Anki, com diversos flashcards, para alavancar o teu estudo, então entre em contato com a gente. Instagram, aqui ó, Elmo Concurseiro, procura aí e a gente vai estar aqui para estar te ajudando. Valeu, galera, e até a próxima. Não esquece de comentar abaixo qual é o conteúdo que você quer ver em aula aqui. Valeu!